Olá pessoal, professor Demis aqui falando, e nessa aula nós vamos falar sobre resistores. Vamos resolver 4 questõezinhas para a gente ficar fera nesse assunto. Vamos lá. A primeira questão fala o seguinte: dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando expostas a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como resistor ôhmico e sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Então, pessoal, aqui é um gráficozinho que trata sobre corrente elétrica. Cuidado que aqui é a 10 elevado a menos 6 amperes pela tensão elétrica em volts. E aí, o que a gente observa? A gente observa pelo gráfico que é uma reta. Se ele é uma reta, a função dela é do primeiro grau. E nós já estudamos na aula anterior como é que funciona a primeira lei de Ohm. Ela vai falar que a resistência elétrica obedece à relação entre a tensão e a corrente elétrica. O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em ohms é igual a... Então essa aqui é fácil, né, pessoal? Agora tomar cuidado. No slide anterior ele fala que a resistência ela vai ser multiplicada por 4. Então aqui tem uma pegadinha, certo? Quando exposta às concentrações de amônio. Então você tem que pegar a resistência e multiplicar por 4, ok? Só para lembrar aqui. Então, pessoal, como nós sabemos que a resistência elétrica é a tensão dividido pela corrente, e como isso aqui tem que permanecer, essa relação aqui, ela é uma relação constante, quando ela é ôhmica, então basta pegar qualquer ponto no gráfico. Então nós vamos escolher esse pontozinho aqui, ó. Nesse ponto aqui, a tensão é 1 e a corrente elétrica é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes 10 elevado a menos 6. Então a nossa resistência vai ser 0,5, que é 1 dividido por 2, vezes 10. Esse menos 6, quando passa para cima, fica positivo. Então ele fica mais 6. Então, transformando em notação científica, vai ser 5 vezes 10 elevado a... Como eu aumentei uma casa decimal, como a gente viu em notação científica, eu aumentei, então aqui eu diminuo. Então vai ficar mais 5 ohms, que é a unidade de resistência. Porém, a questão diz que ela tem que ser multiplicado por 4. Então vou colocar aqui a resistência total, porque nessa situação a resistência é aumentado 4 vezes. Então 4 vezes 5 vezes 10 elevado a 5. Então a resistência total é 20 vezes 10 elevado a 5. Transformando novamente para a notação científica, que vai ficar 2,0 vezes 10. Eu diminuí uma casa decimal, então aqui eu tenho que aumentar. Então fica mais 6 ohms. Então a alternativa aqui é a letra E. Pela seção de um condutor metálico submetida a uma tensão elétrica, atravessam 4 vezes 10 elevado a 18 elétrons em 20 segundos. A intensidade média da corrente elétrica em amperes que se estabelece no condutor corresponde a... Ele também te dá aí a carga elementar. Então vamos lá.
esse 4 vezes 10 elevado a 18 é o nosso número de elétrons. 4 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Ele diz que atravessam em 20 segundos. Ele te dá carga elementar, a carga de um elétron ou de um próton em módulo, né? É 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E aí ele te pergunta qual é a corrente elétrica. Vamos desenhar com um fio condutor para a gente entender melhor a situação. A gente define a corrente elétrica como a variação, quantidade de cargas elétricas que passam dentro de um fio nessa área transversal por unidade de tempo. Então aqui nós sabemos que a carga do elétron total é o número de cargas de cada elétron e vai passar por aqui. Então, como nós temos o número de elétrons, a carga do elétron e o tempo, então basta calcular. Então, vamos lá calcular ela aqui. Então, o número de elétrons é 4 vezes 10 elevado a 18, vezes a carga elementar de um elétron, ou de um próton, ele vai ser de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso tudo dividido por 20 segundos. Vamos colocar o 20 segundos em notação científica. Preta, me dá minha caneta. Meu celular. A mãe mandou mensagem, amor. Tá, vou terminar aqui. Então, olha só. 4 por 2 dá 2. 2 vezes 1,6 dá 3,2. Vezes 10. 18 com menos 19 dá menos 1. Menos 1, quando esse 1 passa para lá, vai ficar menos 1, vai ficar menos 2. Então a resposta é essa aqui: 3,2 vezes 10 a menos 2. Letra B. Então vamos para a terceira questão. Uma barra homogênea de grafite no formato de um paralelepípedo com as dimensões indicadas na figura é ligada a um circuito elétrico pelos condutores ideais A e B. Neste caso, a resistência elétrica entre os terminais A e B é de... Então, pessoal, essa aqui é uma questão que fala sobre a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm fala que a resistência de qualquer material ela é dada pela sua resistividade, pelo seu comprimento, dividido pela área que os elétrons estão passando. Então, a questão nos fornece todas essas variáveis. Então, basta fazer o cálculo. Vamos lá. Quem é a resistividade? Ele está dando aqui, ó. Tome muito cuidado, pessoal, com as unidades, tá ok? Então, vamos lá aqui, ó. 75. Vou até colocar aqui. Ohms. Milímetros quadrados dividido por metro. Vezes. Quem é o comprimento? Ah, professor, o comprimento está aqui, ó. 20 centímetros. Pessoal, só que aqui
você tem que transformar ele para metros. Vamos ver já já por quê. Quando você bota em metros, 20 centímetros é 0,2 metros. Dividido por área. Essa área aqui é a área que ele vai passar aqui, ó. Nessa regiãozinha aqui, que é a área transversal aqui. Área transversal. Então, nós temos aqui 5 e 2, que aqui vai dar um retângulo. 5 vezes 2 dá 10 milímetros. Então, a área vai ser 10 milímetros quadrados. Por que é que então que eu coloquei essa parte de cima em metros e essa parte de baixo em milímetros quadrados? Por causa da resistividade. Porque quando eu coloco aqui, ó, milímetros quadrados, esse milímetros quadrado vai se embora com esse milímetros quadrado e esse metro com esse outro metro. Então vai sobrar apenas a resistência. Então a resistência vai dar 75 vezes 0,2 dividido por 10. E vai dar 1,5 ohms. Letra C. Então nossa última questão vai falar o seguinte: a produção e a transmissão de impulsos nervosos dos neurônios tem origem no mecanismo de bomba de sódio-potássio. Esse mecanismo é responsável pelo transporte de íons Na+, para o meio extracelular, K+, para o interior da célula, gerando um sinal elétrico. A ilustração abaixo representa esse processo. O impulso nervoso ou potencial em ação é uma consequência da alteração brusca e rápida da diferença de potencial transmembrana dos neurônios. Admita que a diferença de potencial corresponde a 0,07 e a intensidade da corrente é de 7 vezes 10 elevado a menos 6 amperes. A ordem de grandeza da resistência elétrica dos neurônios em ohms equivale a... Então, pessoal, essa aqui é uma simples questão da primeira lei de Ohm, que ela fala que a resistência é a tensão dividido pela corrente. Portanto, a resistência é... A tensão é a nossa DDP, que ele dá aqui, ó, 0,07 volts, dividido pela corrente. A corrente está aqui, ó, 7,0 vezes 10 elevado a menos 6 amperes. Vamos colocar essa primeira parte em notação científica, que vai dar 7,0 vezes 10. A vírgula eu desloquei aqui, ó, 2 casas. Então aqui vai ficar menos 2 dividido por 7,0 vezes 10 elevado a menos 6. Esse 7 vai se embora com esse. Então vai ficar 1,0 vezes 10 a menos 2 mais 6. Portanto, a resistência vai ser 1,0 vezes 10 menos 2 com mais 6 vai dar mais 4 ohms. Como a questão quer a ordem de grandeza, então como é que a gente calcula a ordem de grandeza? A gente verifica esse número em notação científica e verifica se esse primeiro número é maior ou menor que 5, em média, né? Então, como esse número é menor que 5, então a gente vai usar apenas essa potência de 10. Então, nossa ordem de grandeza é 10 elevado a 4. Letra C. Então, pessoal, não esqueçam de dar uma estudadazinha no nosso livro didático para vocês tirarem as dúvidas e não esqueçam de responder as nossas questões. Qualquer dúvida, eu estou no fórum de dúvidas lá no Classroom. Um abraço.